Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Walter e nesse vídeo eu vou passar para vocês as instruções de fabricação e montagem dessa cadeira de balanço aí super estilosa e divertida. Vou comentar sobre alguns parâmetros importantes aqui na hora de usinar essas peças e mesmo que não seja você que vá fazer a usinagem, talvez você vai terceirizar essa parte, é bom prestar atenção nesses parâmetros e passar para a pessoa que vai fazer para você esse trabalho, para garantir que a montagem vai sair tudo nos conformes, beleza? E depois vou comentar também sobre possíveis variações nesse projeto aqui, usando o mesmo desenho, o mesmo arquivo DXF. Então bora pro vídeo. O primeiro passo é usinar as laterais da cadeira numa fresadora CNC. E para isso a gente precisa do arquivo em DXF, ou seja, do projeto dessas peças. Eu vou deixar aí na descrição o link que vai levar vocês lá para o site arquivosparakmakers.com, no qual vai estar disponível esse projeto, beleza? Esse aqui é o primeiro projeto do site, que ainda está em construção, diga-se de passagem, no momento de gravação desse vídeo. E esse aqui vai ser o primeiro projetinho disponível lá, beleza? Para quem caiu de paraquedas aqui, nunca mexeu com CNC, não sabe o que é DXF, eu vou explicar aqui bem rapidamente. DXF, pessoal, é o formato de arquivo usado em programas de desenho técnico, de engenharia e arquitetura. Beleza? É o formato que a máquina computadorizada identifica e consegue seguir para fazer esses cortes aqui computadorizados. Beleza? Só para vocês entenderem, se eu precisasse cortar uma peça retangular, seria muito fácil. Eu falaria para vocês, corta uma peça de 1 metro por 30 de largura. Se eu precisasse de uma peça redonda, eu diria, corta uma peça aí com um diâmetro de 45 centímetros. Muito simples. Não precisa de desenho para isso. Agora, quando é uma geometria complexa, como que eu vou explicar para vocês por meio de palavras como que vocês vão cortar uma peça dessa? Não tem jeito. Então, para isso é que serve o arquivo DXF. Você vai entrar lá no site, vai comprar o arquivo e aí você vai poder baixar ele, colocar no seu celular, num pendrive, em qualquer coisa e levar para uma pessoa que tenha essa fresadora CNC e que vai prestar para você esse serviço de usinagem. Nesse link aí vocês vão conseguir o arquivo DXF para essas peças. E aí, pessoal, nós vamos precisar de um pedaço aqui de chapa que tenha 1,5 metro de comprimento, ou seja, 1.500 milímetros por 900 milímetros de largura, ou seja, 90 centímetros. Para a gente levar também para essa empresa aí, para esse marceneiro que vai fazer o corte para a gente em fresadora CNC. Quem já é dono de fresadora já está cansado de saber isso que eu estou falando, então ignora essa parte. Mas eu tenho que explicar para quem não tem experiência, beleza? Então a gente vai partir de uma peça aí de MDF ou compensado que tenha 1,5 metro por 90 de largura. E vamos levar num pendrive esse arquivo que vocês vão baixar lá no site, tá certo? Com esse projetinho aqui. E aí, pessoal, o que são os parâmetros que vocês precisam ter anotado aí para explicar para a pessoa que vai fazer essa usinagem para vocês? Bom, a primeira etapa da usinagem vai ser esses rebaixos aqui, ó. Tem 21 retângulos aqui em cada uma das laterais que são esses rebaixos. Rebaixos nada mais é do que um furo que não atravessa a peça. Beleza? Esses rebaixos, pessoal, eles vão ser feitos em uma fresa de 3 milímetros de diâmetro de topo reto. Beleza? Pode ser menor do que isso? Pode. 1 milímetro, 2 milímetros de diâmetro? Pode ser. Mas eu acho que 3 milímetros aqui é mais adequado porque é uma fresa mais difícil de quebrar. Você consegue uma velocidade de usinagem maior, ou seja, vai te economizar um pouquinho, porque normalmente o pessoal cobra por tempo de máquina, esse tipo de serviço. Então, se você usar uma fresa muito fininha, a velocidade de avanço vai ter que ser menor para não quebrar,
beleza? E aí você vai pagar mais. E por que não pode ser uma fresa mais grossa do que 3 milímetros? Observa aqui, pessoal, que nos cantinhos aqui, ó, desses rebaixos, tem um raio de curvatura, tá certo? Que é o mesmo raio da fresa. Ou seja, se eu usar uma fresa com diâmetro maior, essas bordas aqui vão ficar muito arredondadas. E aí na hora de encaixar as travessas, que daqui a pouco nós vamos falar sobre, observa que as travessas vão pegar ali, ó. Se isso aqui tiver muito arredondado, elas vão pegar ali. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir a largura das travessas, vai ficar uma folga maior aqui, ou eu teria que arredondar essas arestas aqui das travessas, o que me daria um trabalhão, beleza? Então, a fresa de 3 milímetros, ela deixa uma quina aqui, ó, que não é uma quina viva, ó, dá para ver claramente o arco aqui, ó, o raio de curvatura, porém, a gente consegue um encaixe legal com a travessa aqui de 50 milímetros de largura sem uma grande folga, tá vendo? É uma folga bem aceitável, bem legal. Então, por isso eu recomendo a fresa de 3 milímetros de diâmetro, tá certo? E profundidade, qual que é a profundidade do rebaixo? Eu trabalhei aqui, pessoal, na chapa de 18 milímetros de espessura, eu trabalhei com um rebaixo de 10 milímetros, beleza? Essas laterais aqui da cadeira, você pode fazer com uma chapa mais grossa ou mais fina. Se você fizer com uma chapa mais grossa, tipo 25 milímetros, por exemplo, de espessura, talvez você pode aumentar um pouco esse rebaixo, passar para, sei lá, 15 milímetros de profundidade, por exemplo. E por outro lado, se você for trabalhar com laterais de espessura menor, por exemplo, uma chapa de 15 milímetros, talvez seja interessante reduzir um pouco a profundidade desse rebaixo e trabalhar aí talvez com 7 ou 8 milímetros de profundidade. Porque daqui a pouco nós vamos ver na montagem da cadeira que vai ser necessário colocar uns parafusos aqui. E aí, se a gente tiver avançado muito nessa profundidade aqui dos rebaixos, vai sobrar pouco material aqui, ó, para fixação dos parafusos. Então, por isso eu digo, se você for fazer as laterais com espessura menor, talvez seja interessante reduzir um pouco essa profundidade aqui de rebaixo, beleza? Mas aqui eu estou recomendando que se faça todo o projeto numa chapa de 18 milímetros de espessura para facilitar, beleza? E aí você pode seguir exatamente esses parâmetros do vídeo aqui. Fresa de 3 milímetros, rebaixo com 10 milímetros de profundidade e travessas com 50 milímetros de largura. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre elas. Feito todos os rebaixos, pessoal, nós vamos fazer o corte externo. Esse corte externo pode ser feito em qualquer fresa, tá certo? Provavelmente a pessoa que vai prestar esse serviço para você vai usar a mesma fresa de 3 que se usou para os rebaixos, ela já vai fazer o outro procedimento aqui do corte externo das peças. Então agora vamos falar um pouco sobre as travessas, que são as peças que vão se encaixar aqui nos rebaixos aqui das laterais, certo? Pessoal, as travessas não tem muito segredo, são peças retangulares, 21 peças ao todo, feitas na espessura de 18 milímetros. Quando a gente estava falando aqui sobre as laterais, eu comentei que pode ter variação na espessura das laterais sem problema, desde que faça os devidos ajustes na profundidade dos rebaixos, certo? Porém, para as travessas, esse arquivo DXF aqui foi desenhado para as travessas de 18 milímetros de espessura. Então, se você usar uma chapa de 15, por exemplo, vai ficar um jogo muito grande. E se você usar uma chapa mais grossa, não vai encaixar aqui. Então, as travessas têm que ser feitas em chapa de 18 milímetros de espessura. Beleza? E a largura delas, pessoal, 50 milímetros. É o dimensionamento feito para esses rebaixos aqui nesse arquivo DXF. Beleza? Então, as travessas vão ter 50 milímetros de largura e são feitas numa chapa de 18 milímetros de espessura. Lembrando que, se você for aplicar fita de borda nas laterais da travessa, as duas fitas vão aumentar 1 milímetro na largura total da travessa. Ou seja, se você quer ela com 50 milímetros com fita de borda, você tem que cortar elas com 49, beleza? 49 de largura
e aí com as fitas aplicadas ela fica com 50, e aí vai dar um encaixe aqui certinho. E qual que vai ser o comprimento das travessas? Pessoal, isso aqui não é uma regra. O comprimento das travessas é o que vai definir a largura final da cadeira. E aí, de acordo com a sua preferência, você pode fazer uma cadeira mais larga ou mais estreita. Eu vou trabalhar aqui com travessas de 700 milímetros de comprimento. Eu acho uma dimensão legal para essa cadeira aqui. Lembrando que quanto mais larga a cadeira, mais esforço você vai colocar sobre essas travessas. E aí, se você estiver trabalhando com MDF, por exemplo, pode ser que ele chegue a um ponto que ele não vai aguentar. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser um teste. Eu já tinha feito uma cadeira dessa, mas foi de madeira maciça essas travessas. Então agora eu vou testar as travessas de MDF. Vamos ver se ela vai suportar bem ou não. Se você for fazer as travessas de madeira maciça, pessoal, também não tem segredo. Você vai ter que ir numa madeireira e vai pedir lá 21 peças, 21 sarrafos com o comprimento que você definir aí para sua cadeira, né? Aqui no exemplo vamos falar em 700 milímetros. Então você vai pedir 21 sarrafos de 700 milímetros de comprimento, aparelhados com 18 milímetros de espessura, beleza? E cortados rigorosamente com 50 milímetros de largura. Na madeireira, o pessoal costuma fazer uns cortes meio bruto, meio rústico demais. Então, seja bem claro, bem incisivo aqui, ó, com relação a essas dimensões. Fala que tem que ser uma pessoa caprichosa e que tem que ter exatamente essas dimensões aqui, beleza? Para evitar de vir coisa fora do padrão, e deixa bem claro que tem que ser todas as peças idênticas, tá certo? Se você não for muito claro lá na madeireira, pode ser que venha peça aí com 50, outra com 52, outra com 48, e aí vai ficar tudo atrapalhado. No geral, pessoal, o material que eu recomendo para esse projeto aqui é o compensado naval de 18 milímetros. É o jeito assim mais prático que eu vejo de se fazer essa cadeira. É um material super resistente, é um material que você pode comprar uma chapa e fazer todas as peças nela, seguindo exatamente esses parâmetros aqui do vídeo, que vai dar certo e vai ficar super resistente. Para fazer todas as travessas da cadeira, pessoal, você vai precisar de uma peça aí de 1,20 m. A partir de 1,20 m já dá para cortar todas as 21 travessas. Se você quiser uma folguinha um pouco maior, pode considerar 1,30 m. E a outra dimensão da peça vai depender da largura que você definir para a sua cadeira. Então, vamos supor, se você definiu aí uma largura de 80 centímetros para a sua cadeira, você vai cortar travessas com 80 centímetros de comprimento, certo? Então, você vai precisar de uma peça aí de 1,30 m por 80 m para fazer as 21 travessas. Isso que eu estou falando é para se cortar as travessas no método convencional, usando uma esquadrejadeira, por exemplo. Se você for cortar tudo numa fresadora CNC, o espaçamento entre as travessas tem que ser um pouco maior para a passagem da fresa, e aí essas dimensões aumentam um pouquinho. Aqui entra outra observação. Eu recomendo que você solicite o serviço de fabricação dessas travessas aqui para qualquer marceneiro que tenha um esquadrejadeiro, porque vai ficar muito mais barato do que você mandar cortar na fresadora CNC. Beleza? Mas caso você queira mandar fazer tudo na CNC, na fresadora CNC, às vezes você vai comprar uma chapa para fazer esse projeto e já quer que a pessoa que vai usinar para você já te entregue todas as peças, não tem problema. É só você pedir para ela acrescentar no seu plano de corte, além desses arquivos DXF que você baixou do site, você vai pedir para acrescentar 21 retângulos. E aí, a partir do momento que você definiu a largura da sua cadeira, você pode passar essas dimensões dos retângulos. Então você vai pedir para acrescentar lá 21 peças de 80 centímetros, por exemplo, de comprimento, por 50 de largura. Lembrando que as travessas têm que ser obrigatoriamente numa chapa de 18 milímetros. Outra observação, pessoal, eu falei agora há pouco a respeito da espessura das fitas de borda, não é isso? Eu falei que se você for aplicar a fita de borda dos dois lados de todas as travessas, a gente tem que descontar a espessura delas na largura da travessa. E aí eu falei que as fitas de borda dos dois lados, elas vão aumentar 1 milímetro na largura da peça, não é isso? Ou seja, a gente teria que cortar as travessas com 49 para que depois que a gente aplicasse a fita, ela ficasse com 50.
mas isso só serve para as fitas tradicionais de 0,45 mm de espessura. Se você for usar uma fita ABS com 1 mm de espessura ou mais, esse cálculo muda. Então presta atenção nisso também. Beleza? Se você vai usar uma fita de 1 mm de espessura, por exemplo, você vai ter que cortar as travessas com 48, porque vai aumentar 2 milímetros na dimensão final das travessas e assim por diante. Outra observação, pessoal, eu não vou deixar arquivo DXF para as travessas, pelos seguintes motivos. Primeiro, o comprimento das travessas é uma dimensão livre nesse projeto. Cada pessoa pode fazer a cadeira com a largura que quiser. Além do mais, isso aqui é uma geometria muito simples, não tem por que a gente deixar um DXF pré-definido. É muito fácil a gente criar esse retângulo no plano de corte quando for executar essa usinagem. Então, se você for terceirizar esse trabalho, você vai definir já a largura que você quer para a sua cadeira e vai pedir lá para a pessoa que vai prestar esse serviço para você acrescentar 21 retângulos no seu plano de corte, juntamente com esse arquivo DXF que você baixou do site, beleza? Com as dimensões que você escolheu para sua cadeira. Então o próximo passo aqui é aplicar a fita de borda nessas peças e fazer a montagem da cadeira. Vamos pôr a mão na massa, vamos montar essa cadeira e depois eu vou fazer mais alguns comentários. Galera, eu já tinha gravado esse último procedimento de montagem, tinha feito já vários comentários e tinha feito até já um pequeno teste aqui em cima da bancada, mas os vídeos saíram todos sem áudio. Então eu vou aproveitar só algumas partes aí, só as imagens, e vou refazer aqui os comentários, vou revisar como foi feita a montagem e também falar sobre possíveis outras formas de se fazer o projeto usando o mesmo arquivo DXF. Então vamos lá, vocês viram aqui que eu montei a cadeira sem aplicar a fita de borda nas travessas. Por quê? Como eu nunca tinha feito essa cadeira de MDF, eu queria testar primeiro para ver se as travessas iam suportar o peso tranquilo. Eu estava com medo delas quebrarem muito facilmente aqui já logo no primeiro teste. Então eu resolvi montar assim, porque se quebrasse eu não ia perder o trabalho aqui de aplicação de fita de borda. Tá certo? E o que eu achei das travessas de MDF? Bom, dá para ver que elas não são tão resistentes igual a outra versão que eu fiz de madeira, obviamente, mas também não é um negócio que vai quebrar muito fácil. Então o que eu recomendo aqui, se for fazer o projeto de MDF, né, incluindo as ripas, eu recomendo que se trabalhe com essa largura aqui de 700 mm para baixo, beleza? Se fizer uma largura maior do que isso, aí eu já acho que fica fácil demais quebrar as travessas. Outra coisa, tem que se usar com mais cuidado. Não é igual a de madeira maciça que você pode subir aqui em pé se quiser, que ela vai aguentar. Essa daqui você tem que tomar cuidado. Se concentrar peso demais numa área pequena, é perigoso quebrar. Se for alguém maior, mais pesado, também eu já não recomendo trabalhar com MDF nesse projeto. Pelo menos as ripas, beleza? As laterais tudo bem, as laterais aqui sofrem pouco esforço, então o MDF aguenta tranquilo, mas as ripas já sofrem mais esforço, então se for alguém maior, mais pesado, se quiser trabalhar com uma largura maior, nesses casos eu recomendo trabalhar no mínimo com compensado naval, beleza? Se fizer as ripas de madeira maciça, melhor ainda.
Outra questão, pessoal, é que o MDF, como todo mundo já sabe, ele não aceita água. Então, se você vai colocar essa cadeira num deck, numa varanda aberta, que vai sofrer respingo de água de chuva, ou um lugar que vai ser lavado com água frequentemente, também não é recomendável se usar MDF nesse projeto. Beleza? Se for uma cadeira para ficar dentro de casa, se você não for uma pessoa que gosta de jogar água em tudo, aí beleza, tranquilo, dá para usar a cadeira, ela vai até durar um bom tempo. Isso aí acho que todo mundo já sabe, né, com relação ao MDF. Então vamos revisar agora como que foi feita a montagem, pessoal. Aqui é o seguinte, como vocês viram aí, eu coloquei as laterais na bancada e já fiz pré-furos aqui de cima para baixo para facilitar. Porque caso contrário eu teria que ficar mirando, marcando, riscando, tentando acertar mais ou menos o centro da ripa. Então, para facilitar esse procedimento, eu já faço aqui pré-furos para eu saber onde vão os parafusos, para depois eu refazer esse furo com a travessa já no lugar, de forma muito mais fácil, eu não tenho que ficar mirando. Beleza? Outra coisa, vocês viram que eu coloquei parafuso em algumas ripas, não tem necessidade de colocar parafuso em todas. Eu coloquei na primeira, na última, nessas 3 de baixo aqui e nessas 2 centrais. Eu acho que isso aqui está suficiente. O restante das ripas, elas estão prensadas aqui entre as laterais, não vão se deslocar. Beleza? Se quiser reforçar mais, pode acrescentar mais parafuso. E aqui, ó, olha só, essa versão aqui da cadeira que é a mais simples, os parafusos ficam aparentes aqui. Então depois eu vou vir com os tapa-furo, vou cobrir a cabeça dos parafusos, beleza? Se eu quisesse um acabamento melhor nessa cadeira, eu poderia trabalhar com essas laterais aqui engrossadas, seria uma possibilidade. Então antes de eu colar essa fita aqui, eu poderia montar a cadeira, depois eu poderia vir com outra lateral dessa, então ao invés de fazer 2 laterais por cadeira, eu teria que fazer 4, sendo que essas externas aqui não precisariam dos rebaixos. Beleza? Então eu poderia até usar o mesmo arquivo DXF, mas na hora de cortar eu faria 2 laterais com os rebaixos e 2 laterais somente com corte externo. Porque aí eu poderia vir aqui depois de pôr os parafusos, eu poderia colar essas laterais aqui para dar um acabamento e ficar sem nada de parafuso aqui. Ou se quiser, dá para aplicar também um revestimento aqui que não seja outra chapa. Dá para aplicar, por exemplo, laminado decorativo, que é a fórmica. Então daria para colar uma lâmina aqui, depois vir com a tupia, tirando o excesso, outra opção. Beleza? Mas aqui é a versão mais básica da cadeira. Os parafusos ficam aparentes e a gente pode cobrir com tapa-furo. E para isso, pessoal, para poder usar o tapa-furo, o parafuso tem que estar bem embutido, bem faceado aqui na lateral da cadeira. Para isso a gente usou aquela ferramentinha chamada escariador com broca, que a gente viu naquele episódio do curso lá sobre montagem de módulos, beleza? Para quem tem interesse e não viu ainda, eu vou deixar o card aí. Eu desmontei a cadeira novamente para aplicar a fita de borda nas travessas. Então eu vou aproveitar e vou refazer aqui a filmagem do procedimento de montagem. A primeira coisa que eu fiz foi já parafusar de um dos lados as travessas que eu mostrei para vocês. A primeira, a última, as 3 de baixo e essas 2 centrais aqui que serão as que vão ser parafusadas. As outras vão ser só encaixadas. Então eu já tinha feito o pré-furo, né, para marcar onde seria o furo. Depois eu encaixei as travessas, fiz o pré-furo novamente na travessa. Lembrando que a gente não pode furar só a lateral da cadeira, viu, pessoal? Se a gente vier colocando parafuso direto sem fazer o pré-furo também na travessa, a gente vai rachar essas travessas no meio. Então, eu fiz o furo uma vez na lateral para marcar, depois eu encaixei as travessas, fiz o furo novamente usando a broca 3 milímetros com o escariador. Esse furo tem que pegar na travessa também, aí sim eu posso pôr os parafusos. Beleza? Então essas aqui já estão parafusadas. Como as outras vão ser só encaixadas, eu vou colocar elas aqui, ó. E vou deixar mais ou menos equilibradinho aqui, para a gente prosseguir. E aqui eu estou escolhendo o lado mais bonito das travessas para ficar para cima.
Então tá aí, galera, ó, as ripas já encaixadas. Aqui vocês veem que elas ficam um pouco meio desengonçadas, mas eu já vou mostrar como que a gente vai fazer para conseguir encaixar a outra lateral. Então vamos lá. A outra lateral da cadeira. O que que eu vou fazer? Eu vou equilibrar ela aqui por cima primeiro. Beleza? Aqui não tem nenhum encaixado ainda na lateral de cima. Então, para facilitar aqui, se eu for tentar encaixar todas de uma vez só, vai ser muito difícil. E a gente ajeita de um lado, a outra escapa e fica muito difícil. Então, o que eu recomendo fazer aqui é o seguinte: a gente vai escolher um dos lados. Vamos começar de uma ponta para a outra. E a gente vai controlando sempre de duas em duas. Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou pegar a primeira, vou mirar bem aqui no rebaixo dela, e a segunda eu já vou deixar mais ou menos alinhada. O que eu não posso fazer é o seguinte: encaixar a primeira e deixar a segunda de fora, desse jeito aqui, porque senão a lateral vai descer na hora que encaixar aqui e essa aqui vai ficar de fora. E aí eu vou ter que levantar a lateral da cadeira para devolver ela, ela vai sair de cá de novo. Então a gente tem que ir sempre trabalhando de duas em duas. Ó, eu vou encaixar a primeira, deixando a segunda já quase no jeito. Então, ó. Ó, a primeira foi, a segunda já está quase, então agora eu vou acabar de ajustar ela. Ó, foi a segunda. A terceira, viu que eu vacilei? Ela ficou de fora. Eu já tinha que ter tomado cuidado para deixar a terceira aqui já quase no lugar. Enquanto isso, galera, ó, eu não posso deixar a lateral levantar de novo aqui. Eu tenho que manter pressionada aqui, ó. Aí a terceira já está mais ou menos no jeito. Eu já vou prestar atenção na próxima aqui, ó, na quarta travessa, para não deixar ela de fora. Vou encaixar a terceira, a quarta já tem que estar quase no jeito. Ó, vacilei de novo, tá vendo? A quinta travessa ficou de fora. Então eu vou ter que levantar de novo aqui, ó, com cuidado para a travessa anterior que eu encaixei não sair. E aqui, ó, a próxima já vamos deixar mais ou menos no jeito. Que a hora que essa daqui encaixar, ó, beleza. Aí, e assim por diante, galera. Como aqui eu já fiz o encaixe de umas 4 ou 5 travessas, eu já posso vir aqui na primeira e colocar o parafuso dela. Aqui eu vou colocar o parafuso direto porque eu já fiz o pré-furo. Se eu não tivesse feito o pré-furo na travessa, eu viria aqui, ó, com a broca, fazer o pré-furo, e aí sim eu coloco o parafuso. Pronto, aqui ela já não levanta mais, então eu vou continuar o procedimento. Vamos lá, paramos nessa, né? Então vamos devolver essa daqui, ó, para dentro da cadeira. Vamos deixar essa aqui mais ou menos esquematizada já. Encaixei essa. Agora essas duas tá mais ou menos no mesmo rumo, ó. Pronto, ó, deixei de fora. Tá vendo? Essa aqui ficou de fora, ó. É isso aqui que tem que evitar. Então vamos devolver essa daqui, deixar mais ou menos no jeito, encaixou. Pronto, agora vai ficando mais fácil, o começo que é difícil. Ó, ficou de fora de novo, tá vendo? Devolver. Já vamos jogar essas aqui tudo para dentro. E vamos continuar. Alinhou essa. Opa. Aí, galera, não é tão difícil, tá vendo?
Difícil que é se for tentar encaixar tudo de uma vez, aí fica bem difícil. Agora eu posso já devolver os parafusos. Aqui eu já tinha feito o pré-furo em todos, então eu posso ir direto com o parafuso. É isso aí, galera. E aí, galera, dá para incrementar mais o projeto também. Dá para fazer um estofado. Essa daqui provavelmente a gente vai fazer um estofado para colocar nela aqui, para ficar mais confortável. Mas ela já é muito divertida do jeito que está aqui. É uma cadeira que com pouquíssimo movimento do corpo você consegue variar o centro de gravidade aqui de forma a gerar um movimento com amplitude muito grande. Às vezes você ameaça fazer um abdominal para levantar da cadeira, ela já faz isso aqui. Se você joga o braço para trás aqui, ela já faz isso. Então ela tem uma amplitude de movimento muito grande para pouquíssima variação no seu posicionamento do corpo. É isso que deixa ela tão divertida. Você não tem que ficar fazendo força para balançar. Entendeu? É muito legal. É só quem experimenta essa cadeira aqui para ver essa sensação que eu estou tentando descrever. Mas ela é muito divertida. Outra coisa que dá para incrementar, colar um filetinho de borracha aqui, ó, na parte de baixo, para proteger aqui, ó, o material do contato com o chão. Com o uso aqui, ela vai ficando meio machucada aqui. Então daria para colocar, por exemplo, uma tirinha de borracha dos dois lados protegendo. E por aí vai, dá para personalizar a cadeira, fazer muita coisa legal.